Sei o quê? Eu sou Minas. Ai. Eu sou Minas. Ô, chefe, você engana só você. Todo mundo que encontra comigo na rua sabe que você é cruzeirense. Sem eu falar nada. Eu sei que você fica falando pra todo mundo Não, com bocão aí. Fala que você é esquisito. Né? Eu pedi 1 minuto. Valeu? Alô, meus amigos, um abraço. Estamos chegando com o seu programa, o programa Campeão. Aquele que você mais vê e mais gosta, isto basta para nós. É o BH Esportes. Lembrando que hoje é segunda-feira e que a gente tem que pensar em seleção brasileira, que joga na madrugada desta quarta-feira, aos 15 minutos da quarta-feira, lá em Lima, no Peru. E depois a gente volta de novo, a gente vira o chip para o Campeonato Brasileiro. América, Atlético e Cruzeiro vão jogar. E o campeonato está funilando, está acabando. Agora, quem tem mais garrafa para vender vai chegar ao seu objetivo. Na minha opinião, o América deu outro tiro no pé, outro tirambaço no pé, vai jogar às 21h45, 21h45 desta quarta-feira. Não vi chamada ainda, mas provavelmente é o jogo da TV Globo, porque é o Flamengo, vai jogar às 21h45 no Mineirão, numa quarta-feira. Se fosse hoje, amanhã feriado, amenizava um pouco. Se fosse amanhã à tarde, é feriado, amenizaria um pouco. Mas quarta-feira, 21h45, com o povo trabalhando no dia seguinte às 8 da manhã, saindo do estado meia-noite, 1h da manhã, o América vai ter de novo aquela meia dúzia de 3 ou 4 torcedores no Mineirão. No Mineirão. Quer dizer, a torcida do Flamengo deverá ser 10, 30, 40, 50 vezes maior do que a do América. Ninguém tem dúvida nenhuma disso. Ainda assim, vai ser uma torcida pequena. Se a gente tiver 1000 torcedores do Flamengo, tem que bater palma e agradecer a Deus, porque é uma quarta-feira às 21h45. Coisas do América, o pior time do Brasil. Tá tudo bem. Quando você fala América, o pior time do Brasil, justifica tudo. Tudo que você fala de errado está justificado. Você diz América, hoje o pior time do Brasil. Aí você justifica tudo. Tudo de errado. Dificilmente você vai pensar alguma coisa certa. Você vai pensar alguma coisa certa. Dificilmente esse ano. Que acabou para o América, que agora é só pensar no ano que vem. Mas não consegue pensar certo nem nesse finalzinho. Nem nesse finalzinho. A oportunidade que ele tem de dificultar as coisas para o Flamengo e, quem sabe, pegar a lanterna e devolver ao Santa Cruz para não acabar o campeonato como o pior clube do futebol brasileiro. O pior time do futebol brasileiro. Ele abre mão e vai para o Mineirão. Vai lá para o Mineirão. E é proibido pela CBF vender o mando de campo. O mando de campo não se vende. Vender a mudança de estádio. A mudança. O Mineirão é do América também, mas é proibido vender. O América pode passar para lá sem receber nada, porque o Mineirão é também do América. Ele pode jogar lá a hora que quiser sem receber nada. Agora, recebendo é proibido. Eu não estou dizendo que o América está recebendo. Eu tenho notícias de que empresários compraram esse jogo. Notícia que chega para mim. Eu estou vendendo o peixe do jeito que eu comprei. Por isso ela é oficiosa.
não é oficial, não é do América. Ninguém do América falou isso. Porque se fizer isso, está contra o estatuto, contra a CBF. Eu acredito que não, né? Acredito que não. Mas, de todas as maneiras, um tremendo tiro no pé. Mas vamos ver, seja o que Deus quiser. E na quinta-feira, o Atlético recebe no Independência a equipe do Palmeiras. É o tal confronto direto, é o chamado confronto direto para as pretensões do Atlético. O que é o foco do Atlético no Campeonato Brasileiro? É, no mínimo, a terceira colocação. No mínimo, a terceira colocação. Matematicamente, sonha com título? Ah, mas para mim é impossível. Para mim é impossível. Mas a matemática diz que não. Mas para mim é impossível. Mas o Atlético, no mínimo, quer o terceiro ou o segundo lugar. Além de garantir ao Atlético a fase de grupos na Libertadores, dá ao Atlético uma grana bem maior do que a quarta colocação ou daí para baixo. Uma grana bem maior do que a quarta ou daí para baixo. Então, é um foco que o Marcelo tem com seus comandados. Lucas Prato está sendo anunciado na Argentina como titular para o jogo da Argentina, nas eliminatórias, no lugar do Higuaín, vai entrar o Lucas Prato. E Otero, Eraso e Casares são jogadores que entram no decorrer do jogo. O Otero jogou a partida toda, me parece, foi titular no último jogo pela Venezuela e se saiu muito bem. O Marcelo e agora o Fábio Santos, que está integrado ao grupo da seleção brasileira, não deverá jogar lá no Peru, mas o Marcelo espera contar com todos eles. Fábio Santos, Lucas Prato, Otero, Casares e Eraso. Esses 5 jogadores. Ele espera contar com eles. Se o Prato jogar a partida lá, tem o Fred que pode fazer aquela troca. Entra um e sai outro e entra um. Pode ser assim. Os outros não. O Casares também é um jogador que está entrando e saindo. O Marcos Rocha, eu não sei quando é que ele estará liberado ou quando é que o Marcelo vai... Liberado ele está. Quando é que o Marcelo vai usar o jogador? Se vai até usar, né? Se vai até usar no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Então, é o foco do Atlético, como é o foco do Cruzeiro. Vencer. Vai esperar pelo Arrascaeta, não tem nada definido. Treina hoje à tarde. Vai esperar no treino da tarde de hoje pelo Robinho. Se o Robinho treinar hoje à tarde, vai para o jogo. Se não treinar, nem viaja. Então, o Cruzeiro também vive problemas de contusões. E o Ariel Cabral está confirmado pelo técnico Mano Menezes. Cruzeiro também, o foco do Cruzeiro é a vitória, para abandonar essa ingresia, essa encrenca aí de proximidades da zona de rebaixamento. E o Cruzeiro precisa disso rapidamente, precisa o mais rápido possível. No Atlético, nós nem chegamos ainda a dezembro, porque o mês de dezembro é o chamado mês das especulações. Todo mundo vende todo mundo compra todo mundo. Os empresários, eles pegam os setoristas e falam, fulano está interessado em ciclano. Aí o setorista não tem o que falar, não tem o que fazer, vai lá e fala. Solta a notícia, joga para lá. No Atlético já tem que o Atlético, que é o Tardelli, para o ano que vem, que o Atlético está propondo ao Palmeiras, uma troca de Carlos por Arouca e Egídio. Carlos para lá, Arouca para cá e Egídio também. Tudo se fala. E não chegamos ao fim do ano ainda. Não chegamos. No Cruzeiro, que a Arrascaeta tem propostas do futebol de fora do país, uma opção de coisa, os empresários já começam a buzinar no ouvido de setorista que não tem o que falar, não tem o que fazer, aí começa a jogar para cima. Qualquer notícia joga para cima, qualquer coisa joga para cima. Isso vocês vão aturar até janeiro de 2017, quando iniciam as pré-temporadas. A do Atlético começa nos Estados Unidos, no torneio Florida Cup. Então, vamos aguardar, vamos esperar. E o Atlético tem, depois desse jogo com o Palmeiras, o início da decisão da Copa do Brasil. Aí, foco todo voltado para a Copa do Brasil, é a chegada definitiva na Libertadores, na fase de grupo.
E se o Atlético for campeão da Copa do Brasil, abre o G7. Aí abre o G7. G7, pula mais um. Aí fica um Grêmio, Corinthians, Fluminense, tudo brigando feito um louco. A foiçada para ver quem é que vai chegar no G7 se o Atlético pegar o título de campeão da Copa do Brasil. Só o Atlético, o Grêmio não. O Grêmio, se for campeão da Copa do Brasil, ele está fora do G4, então não abre G nada. Não abre G nada. Ele vai para a Copa do Brasil e não abre G nada. Não abre G nada. Então, minha gente, muita emoção ainda no Campeonato Brasileiro, lá em cima. E lá embaixo, América e Santa Cruz já foram para o saco. Há muito tempo, o América foi em dezembro do ano passado. O América foi para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2016, em dezembro do ano passado. Ele foi. O Santa Cruz foi agora, recentemente. Tem as outras duas equipes, Internacional e Figueirense. Vitória. Figueirense ou Vitória? Vitória. Depois dá uma confirmada aí. Vitória. Dá uma confirmada. Está dizendo o chefe Figueirense Vitória. Mas ali no bolo tem muita gente brigando e o Internacional lutando com tudo que pode para sair e botar outro no lugar dele. Figueirense. Então, muita... Figueirense. Figueirense Inter, então não é Vitória. Então, Vitória está fora. Não é Vitória. Vitória Não, está eu vou falar aqui daqui a Inter e pouco o que Figueirense. aconteceu. É. E o Internacional é o pior time do Brasil, de acordo com a América. Está na zona de rebaixamento. O pior clube do Brasil... Não é não, é da Série A. Não, por favor, não é o da seu momento Série A. ainda. Não é o seu momento. O É da pior Série A. clube do Brasil é aquele que segura a lanterna. Não, É o aquele Atlético- que segura a lanterna, que é o último da tabela, que vai ser considerado, não é por mim, não. Mas você- É pelo você- Brasil, não, depois chega a sua hora. Ah. Pelo Brasil Não, inteiro. você me pelo permite, Brasil, depois da sua hora. Ah, pelo então tá. Brasil inteiro, é considerado pelo Brasil inteiro o pior clube do Brasil. E o América Junto com é o o pior Internacional, clube do Brasil. o pior é o Vasco. Por favor. Tá bom. Depois eu quero falar do América. Como você é o pior dos que estão aqui, porque você é a lanterna. Olha, o pior clube do Brasil é o América desde dezembro de 2015. Desde tá na dezembro de Série A. 2015. Na Série A. Desde dezembro de 2015, o Mas tá América na Série é A. o pior clube do Brasil. Corta o pior é o microfone, Zé. Vasco. Corta o microfone. É o pior clube do Brasil. O telespectador vai ficar chateado. Roberto, por favor, se você falar agora, você não vai falar Tá, mais. tá bom, pô. Tá bom. O telespectador vai ficar proibido de me ouvir, ué. Corta o microfone dele, pode falar, porque eu posso. essa série de bobagem ele vai falar depois. É o pior mas você clube, tá falando bobagem. é o pior clube do Brasil, principalmente com essas mentes embotadas que não entendem, fazedores de média. Eu não faço. É o pior clube do Brasil. Tá na Série A. Desde 2015. Desde 2015. Estamos conversados. Para mim, acabou. Bom, agora, respeito a opinião de todo mundo. Agora, os números são frios e mostram para esses caras que não querem entender. Números. Eu falo de números. De números. Tá? Então, tá aí para você, telespectador. E para você, dirigente do América, que fez lambança o ano inteiro. Doutor Maurílio Costa. Aquele abraço para o telespectador. Eu não vou entrar nesse debate aí não, porque essa história vem dos corredores. O América teve um final de ano muito ruim, porque está matematicamente parece até rebaixado, voltou para o lugar de onde ele veio, mas foi campeão mineiro, subiu ano passado, quer dizer, dentro da filosofia, depois de muita burrice que a diretoria fez, muitos desacertos, o time do América está pagando tributo por isso. Estou falando sobre seleção brasileira. O Tite, acima de tudo, é um cara grato. Sem analisar as suas virtudes de técnico de futebol da prateleira de cima, o Tite, nessa breve passagem aqui por Belo Horizonte, ele conseguiu unificar um pensamento positivo da seleção brasileira. Ele prestou homenagem a dois baluartes do futebol brasileiro aí, que estão aqui vivendo, Carlos Alberto Silva e o Procópio Ferreira. Mencionou em entrevista, até mundial, o agradecimento dele pelo
apoio que ele deu, que ele não especificou, mas que deve ter sido algo de muito concreto, porque ele agradeceu de coração. E com isso a gente vê que é um cidadão que só usando a cabeça, nem mostrando muito conhecimento técnico, táticas mirabolantes, ele agregou a seleção brasileira e colocou o time brasileiro readquirente de prestígio internacional. O Brasil estava em 8º lugar lá no ranking da FIFA, que eu não sei qual é o critério melhor para se avaliar, mas o Brasil, na próxima divulgação, já vai para as cabeças. E isso significa faturamento para a nossa CBF, que andou desviando dinheiro aí, agora vai aparecer muito porque está todo mundo de olho. Então, o Tite, que vai tentar conseguir uma 6ª vitória seguida numa fase classificatória, sem ter muito craque, aliás, só tem um, que é o Neymar, e o resto são jogadores da prateleira de cima, mas não estão ainda no escalão dos melhores do mundo. Ele conseguiu soerguer o futebol brasileiro e fazer com que aquele débito do 7-1 seja pago aos pouquinhos, né? Porque a Alemanha já pagou perdendo o campeonato olímpico. O Brasil foi em cima deles. É uma prestação. A Argentina, que foi beneficiada na época, também já está pagando. E, consequentemente, eu acho que ele vai ter condição de reerguer o Brasil, como já está erguendo. E outra coisa, me parece, nesse momento, ele é mais popular, ele tem aceitação pública muito mais do que muito político, aí, muito técnico que faz média. Ele, quando fala, politicamente ele procura ser correto e até nas entrevistas a gente sente que ele mostra a sua modéstia. Ele acha até que a avalanche de elogio para com ele é imerecida. Ele diz, são os jogadores e tal, esse povo, essa virtude que ele tem faz com que repercuta no rendimento da seleção brasileira. Espero que o Brasil classifique, a essa altura do campeonato está a 90%, mas a partida lá do Peru, eu vi o jogo do Peru contra o Paraguai. Fiz questão de ligar a televisão e assistir o tempo inteiro. O Peru melhorou. O Peru tem uma escola brasileira na sua trajetória de campeonatos sul-americanos e mundiais. Teve Tim por lá, teve Didi, teve Paulo Autuori. Sempre prestigiou o futebol arte do Brasil. E agora, depois desse incentivo que tiveram, porque ganharam 2 pontos no tapetão, e depois da goleada contra o Paraguai, eu acho que o Brasil vai ter dificuldade para jogar contra o Peru. O que aporta, o que mostra que deve ser um grande jogo de futebol, porque as escolas são iguais e o Brasil e o Peru podem dar um bom espetáculo. Muito bem, esse é o nosso Dr. Maurílio Costa, lembrando que a história do Peru faz parte também um capítulo negro com relação ao Brasil. A Argentina precisava vencer de 6-0 na Copa do Mundo, que a gente estava lá, na Copa do Mundo, lá na Argentina. Precisava meter 6-0 no Peru para tirar o Brasil. 4. Precisava 6. 4, 6. Então tá, então 4. Na minha lembrança, 6. Não, pode e dar meteu 6-0. E meteu 6-0 no Peru. Meteu 6-0 no Peru. Era 4 mesmo. Meteu 6-0. Se que fosse 4, pior ainda. Meteu mais 2, só para concretizar. Precisava e meteu. Meteu. Essa faz parte da mancha na história do Peru com relação ao Brasil. Agora, o Maurílio falou tudo está certo. O Peru nunca, jamais, em tempo algum, foi adversário do Brasil. Hora nenhuma. O Brasil, bem ou mal. Mas o Brasil, o doutor Maurílio disse que é perigoso o jogo. Eu acho que todo jogo é perigoso, só com ele. Acho que o Brasil vai ter problema lá. Disse que vai ser. Que eles estão jogando um futebol de primeira linha, que eu vi, reabilitados com esse incentivo de tapetão, e que tem uma escola parecida com a do Brasil, que é o futebol que agrada, que enche os olhos, porque tem a passagem por lá por muitos técnicos brasileiros. Você não vê muitos técnicos brasileiros na Argentina.
Você falou Oswaldo Brandão. quem Mas o mais? Peru também já era. Isso foi, Peru tem um detalhe. isso foi em priscas eras, quando a Peru coisa tá 3 era mais ou pontos menos Recife. boa. Agora mingua, pinga, O Peru tá treinador. 3 Você acha que então que o Brasil vai encontrar facilidade? Não, eu acho que facilidade não. Eu acho que o Brasil vai jogar o futebol, se jogar principalmente o futebol que jogou aqui, vai vencer com facilidade. Eu Se jogar. jornalisticamente, eu falei que vi o jogo e que acho que o Peru progrediu. O Paraguai deu uma regredida também, né, Maurício? Não, mas o Paraguai lá dentro é difícil ganhar do Paraguai. Mas Eu vi um pedaço do então, jogo. então a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso. O Maurício tem a opinião dele, eu respeito. Como o que eu falei aqui para você, americano, respeito a sua. Se você não concorda com nada que eu falei do América, é um direito seu. Pode me xingar nas redes antissociais, liga para cá e me xinga. Liga e me xinga. Dentro do nível, a gente vai debater. Agora, escrever ou ligar para cá e falar bobagem, aí eu vou te mandar aí apanhar chuchu, vou te mandar ir para Tonga da Milonga do Caburetê, aí, tal de revenge. Babacão, idiota, imbecil, bobão, muda de canal que você me faz mal. A gente vai e volta já já. Tchau. O que foi que falou? Você entendeu errado. O que foi que falou, hein? Ô, Marcelo. Avengar é meu apelido, é uma... Eu com você, harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Acabou, Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, eu quero lembrar para você que hoje nós temos o BH Esportes Rádio, às 8 da noite, nas Gerais, AM 830. 3565-6289, 3565-6289 é o telefone para você falar com a gente. 3565-6289, 3565-6289. Revenge, você é um babaca. Ó, aqui eu quero... Você falou errado isso. Eu sei lá, é o que falou. É o Marcelo. Bom, é o que falou. Meu xará. Você, Marcelo, seu xará, você anda muito mal acompanhado. Olha aqui. Deixa eu falar para você, telespectador amigo. 3565-6289
é o telefone do BH Esportes Rádio, a partir das 8 da noite, hoje, ok? Breve, estourando em FM. Breve, estourando em FM. Muito bem, então não tem nada a ver com revenge, é Marcelo. Tudo isso que eu falei. O Ravengar é meu apelido, aí você entendeu errado. Não, Marcelo, fala, o que foi? Você falou revenge, não, é Ravengar que é meu apelido lá. Ah, Ravengar? É meu apelido. Seu apelido, você não tinha um apelido melhor para ter, não? Ah, não sei. Você não tinha um apelido melhor para ter, não? Olha aqui, telespectador, agora eu quero ouvir, a gente vai começar falando, se alguém quiser dar uma pincelada na seleção brasileira, que é assunto no mundo inteiro, e é só elogios no mundo inteirinho, manchetes estampadas no mundo inteirinho, só elogios ao elenco, à turma de jogadores e ao Tite. É a lidera, é a primeira colocada no grupo, com mais 2 jogos, 2 vitórias. Estará matematicamente na Copa do Mundo em 2018 na Rússia e meteu 3-0 na Argentina. 3-0 na Argentina, no maior clássico do futebol do mundo, considerado no mundo, não é no Brasil não, considerado no mundo inteiro, Argentina e Brasil. Não é só pela rivalidade não, é também pela qualidade de jogadores sul-americanos que tem Argentina e Brasil. Então foi um show, foi um espetáculo que o mundo inteiro viu na última quinta-feira aqui no Mineirão. Um espetáculo fora das 4 linhas da torcida, aplaudindo de pé a seleção brasileira, o técnico Tite e os jogadores na saída para o vestiário depois do jogo. Um espetáculo muito bonito dado pela torcida mineira no Mineirão, nos 3-0 em cima da Argentina. Em 4 jogos pelas eliminatórias no Mineirão, o Brasil ganhou 3 e empatou 1 com a Argentina. O Tite tem 100% de aproveitamento desde que chegou à seleção brasileira. E o Tite hoje é falado como treinador para trabalhar em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo, no mesmo nível daqueles que trabalham em Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern de Munique, no mesmo nível. Ou acima. Seleção brasileira, alguma coisa, chefe? Ah, Afonso, boa noite, bom dia primeiro, né, para o nosso... Não, aqui não tem bom dia, aqui não tem boa tarde, aqui não tem boa noite. Deixa eu falar aqui com o nosso José Alberto aqui, eu acabo de receber um livro da mão dele, Afonso, rapidinho, José Alberto Teixeira, comendador. Que maravilha, viu? 10 artigos escritos nesse livro aqui, ó, que ele tem, fantástico, viu? Muito obrigado, José Alberto, por esses artigos que, inclusive, faz um alerta, né, sobre as coisas que acontecem lá em Congonhas. Mas, Afonso, foi uma das melhores partidas do Brasil que eu vi nos últimos tempos. Eu acho que um futebol tão bem jogado e, taticamente, uma seleção tão bem armada, eu vi no ano de, salvo me engano, 82. Foi a última grande exibição que eu vi. Contra um grande time, 82. Seleção de Tele. Eu vi uma grande, contra um grande time. Apresentou futebol, mas não foi assim uma partida homogênea como essa partida que foi. A única ressalva que eu tenho da seleção brasileira para poder fazer é a respeito do Tite. O Tite está na seleção brasileira há 5 jogos, está fazendo um grande trabalho. Mas eu acho que estão endeusando, na minha opinião, estão endeusando demais o Tite. Na minha opinião, eu acho que o Tite, como um camarada inteligente, pegou, no momento, uma safra muito boa, que o Dunga estava vindo, mas que não soube utilizar. Apareceu jogadores como Gabriel Jesus, essa meninada que está aparecendo, nova, que está colocando na seleção agora. E o Neymar, birrento como sempre, não fala com a imprensa, cheio de me deixa, entendeu? Mas o Tite fez mais do que um trabalho... O Neymar é só birrento ou ele joga bola? Não, joga bola, mas ele é mais birrento que joga bola. Você só falou birrento. Não, ele é mais birrento que joga bola, ele é pirracento, ele é um menino que não amadureceu. Ele precisa ter um crescimento e um amadurecimento. Assim como ele é bom de bola, ser bom de cabeça e fora do campo também. Agora, então o Tite, na minha opinião, ele usou mais a questão psicológica. Ele recuperou a autoestima desses jogadores. Porque ninguém desaprendeu a jogar bola e ninguém virou craque em 5 partidas. Né? Aliado-se a isso, ao que ele aprendeu. Já eram lá fora. Ao que ele aprendeu no estágio que ele fez lá fora, nos cursos que ele fez, com aquilo também que ele fez dentro do Corinthians. Né? Mas nada demais, gente. O Tite não mudou do inferno para o céu de uma hora para outra, não. Estão endeusando demais uma pessoa que ainda não mostrou nada.
Ganhou 5 partidas. Chefe Pra mim tá- não mostrou nada. Ele tomou, É O chefe minha tá grande opinião. dificuldade para Ele tomou aceitar. gasolina, ele tomou Tite, gasolina. Eu não Vamos lá. aceito humano, não aceito Vamos tio, ver, não aceito vamos ver a Ele tomou Copa tá gasolina. chegando, vamos ver, vai vir mais jogos, tem uma sequência, o trabalho Uma hora tá vai brilhante. perder mesmo. É um trabalho para ser elogiado, sim, o trabalho que ele está fazendo, porque o Brasil, ele está resgatando o Brasil dentro e fora de campo, mas ó, menos porque o santo é de barro e quebra. Tomou gasolina hoje. Zé Alberto, seleção brasileira. Boa noite, um abraço aos telespectadoras, meus colegas Matusalém, Marcelo, Maurílio, doutor Maurílio, Afonso. Eu preciso falar do América. Não, você vai falar agora da seleção brasileira. Eu preciso falar do América. Do América, na hora que der Parabéns a você tempo. que mandou esse WhatsApp para cá dizendo que o Afonso está arrogante e ele não pode fazer essas críticas ao Zé América. Alberto, olha, escuta aqui. Eu estou pedindo seleção brasileira. Mas então eu vou falar da seleção brasileira, mas eu quero falar do América. Você vai falar se der tempo. Não, E, ó, não, tem não. mais. Isso Marcelo, não. Marcelo, vai Porque o tomar banho na espectador sola. lá fica ouvindo Então tá calado. bom. Então você vai. cutucar. Seleção brasileira. Senão eu vou pular. Mas já Seleção contou o brasileira. meu? Seleção brasileira. Ah, bom. Falar do Brasil. Seleção brasileira, Tá para ficando mim, é o velho? seguinte. Primeiro, vou ser repetitivo. Essa não é a seleção brasileira. Seleção brasileira, eu queria de jogadores que jogam no Brasil, deixar 5 para chamar o Neymar, não sei quem, Daniel Alves, são os deuses. O Tite, para mim, tá um treinador igual aos outros. Farinha do mesmo saco. Sabe nada. Porque faz sob o comando dos empresários. Sabe nada. Da CBF, que tem um ex-presidente preso na Europa e um aqui que não pode sair do país. A seleção argentina do momento é a 6ª seleção. Eu estou no ar? Fala, pode A falar. seleção argentina no momento é a 6ª seleção da América do Sul. A seleção é pior do que a do Equador, do Chile, da Bolívia, do Equador, Chile, Colômbia, Peru. Então, essa seleção que jogou aqui no Mineirão não vai fazer esquecer nada de 7-1 da Alemanha, não. Esse futebol brasileiro é podre, porque não se pode convocar aqui no Brasil 2, 3 ou 4 jogadores para a seleção. Aqui jogam 800 jogadores na Série A e B. E só chama na última hora porque está aqui perto. O Tite não tem tempo para treinar, precisa treinar a seleção brasileira com jogadores que jogam no nosso país, que nós torcemos para eles, que nós batemos palmas para eles, criticamos e elogiamos. Esses milionários que vêm lá de fora não estão fazendo mais que obrigação. Agora essa baba que foi o jogo da Argentina no Mineirão, 3-0 para o Brasil. O Paraguai, há 10 ou 15 dias atrás, meteu não sei quantos na Argentina e Buenos Aires. Essa é a pior seleção da Sul-Americana no momento. Poxa, 2-1. O Paraguai ganhou em Buenos Aires. O Brasil não fez vantagem nenhuma. O Brasil não está sendo adorado por coisa nenhuma. Que ninguém mais se preocupa com o Brasil. O lugar que eles jogam, eles vão lá ver. Agora, eu quero uma seleção brasileira de jogadores, pelo menos 50%, que joguem no Brasil. Porque se não for assim, aqui no Brasil não tem jogadores de nível de seleção, então o nosso campeonato é uma grande porcaria. Ok, telespectador. Aqui, Thales. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Cada um fala o que pode falar, né? Não fala o que pensa. Cada um tem a cabeça que tem, né? Pelo amor de Deus. O que eu vou fazer? Nada, Marcelo. Abraço a todos aí da audiência do programa, e especial o Maragoli, que é lá do Subar, que está assistindo, e da Vila Olímpica, está fervendo lá a discussão sua lá. O pessoal da Vila está em peso assistindo. Aí na Vila Olímpica, ô Marcelo, vai tomar banho na soda. Vamos lá. Tá rolando uma discussão. Mas não é maneira de tratar o pessoal do Ô, com relação à seleção brasileira. Agora você fica calado. Ética profissional. Eu vou ao contrário aos dois aqui que falaram. Você já deu a demonstração que não sabe nada. Vamos Com lá. relação ao Tite, eu sempre elogiei ele no Corinthians, eu continuo elogiando ele. Ele mudou totalmente a maneira de jogar da seleção brasileira. A seleção está muito mais coesa. O time tomou o gol naquele jogo anterior contra a Colômbia, porque a Colômbia também é um time ofensivo, e naquele jogo estava chovendo, então tinha vários fatores ali para o Brasil tomar gol. Quando está em situações normais, o time é fechado, não tem muito perigo de gol. O Neymar jogou uma partidaça, o Messi nem pegou na bola direito, não fez nada no jogo. Até falei na rádio sexta-feira que o Fernandinho, para mim, destoou um pouco, ele levou um problema do jogo do Barcelona e do Manchester City para dentro do jogo da seleção. O Gabriel Jesus ficou devendo também para mim, que ele deu passe lá pro gol lá, mas mesmo assim foi muito pouco pro camisa 9. E contra o Peru, eu acho que a seleção brasileira tem a obrigação de ganhar o jogo. A disparidade técnica entre os dois é enorme, apesar do Peru estar 3 pontos atrás do G5, que é só 5 vagas, que é a quinta da repescagem.
O Brasil tem que chegar lá e mostrar seu valor e ganhar o jogo. E dar parabéns à torcida mineira, que fez uma grande festa no Mineirão. E espantou aquele famoso 7-1 que eles falavam, que era, tava chamando até o Mineirão de Mineiraço. Espantou, não. Vamos, Marcelo. Já espantou, já. E só isso, tá bom. Muito bem. Eu quero... Doutor Maurílio, mais alguma coisa de seleção? Não, eu falei Você fez aqui, um comentário em cima eu achei que o Tite agregou, mexeu com a cabeça de todo mundo, agradeceu aqueles que o ajudaram, citou nominalmente o Carlos Alberto Silva e o Procópio. Citou, ele deve muito aos dois. Não explicou as razões. Aí ele explicou depois. Eu não vi. No ar, por exemplo, naquela Explicou no ar. entrevista Universal, No ar. ele explicou, no ar. quer dizer, é um cara grato, então... Mas, ô Maurício. Agora, taticamente, ele não vai fazer milagre, não. Ele só botou os jogadores ali, o que ele Mas tem. taticamente a seleção se ouve muito bem. Não, mas olha, eu acho não que estou mudou, dizendo, o futebol brasileiro foi muito prático contra a Argentina. Eu Agora, acho, o Maurício. espetáculo só aparece depois que você avantaja no marcador, aí pode dar carretilha, pode dançar e tal, mas reabilitou porque nós estávamos desmoralizados. Pois é, viu, Maurício? Mas o Tite tem que explicar nada a respeito do Carlos Alberto Silva, não, porque nós todos conhecemos o Carlos Alberto Silva, campeão brasileiro com o time do Guarani, um caráter maravilhoso, uma personalidade, um técnico competente, deve ter passado boas informações para o Tite. Não está fazendo mais do que obrigação, porque o Carlos Alberto Silva merece todo o respeito do futebol brasileiro, porque ele foi campeão brasileiro, não foi com o Vasco, nem com o Flamengo, nem com o Atlético, foi com o Guarani de Campinas. Muito bem. Ele agradeceu. Agora vem o Murrinha, do Zé Alberto. O Murrinha não. Agora vem, ele agradeceu. Ele tá achando ruim que o Tite agradeceu. Eu não tô Meu achando Deus do ruim, céu, não. eu dei bom dia para ele. Ele Hoje ele não falou, tem que você acha? explicar nada. Você acha? Você não entende, Ele tá achando não tem ruim. que explicar nada. Agora nós vamos falar do Atlético e Palmeiras. Vamos falar do Atlético e Palmeiras. Gente, Atlético e Palmeiras. Mas antes eu quero falar do BMG, que é o nosso banco. BMG. Você que está aposentado, procure o cartão Mastercard BMG para você ter todos os seus problemas solucionados. Consignado é com o BMG. BMG, o nosso banco. Eu vou te atender já, só um segundinho. BMG, o nosso banco. Falar também da Adega Steakhouse. Chefe, fala para nós da Adega. Aliás, eu estive lá ontem com a TEI, com o Eduardo Panzi. Almoçamos lá, mas foi uma coisa sensacional. Tem um cardápio, foi na Nona Pizzeria e Tratoria que nós almoçamos. Mas um cardápio variadíssimo, fora a especialidade em massas. Sensacional. Sensacional, chefe. Ei, Afonso, mas agradecer a sua presença lá ontem, que foi muito legal, rever a T de novo, rever o Eduardo. Mas que legal, viu? E nós vamos estar abertos amanhã, no feriado. A Nona vai abrir a partir de meio-dia e vai até às 22h30 aproximadamente. Na adega, ontem Afonso esteve lá presente e ele viu, né? Casa lotada, fila de espera. Então, cada dia mais nós estamos nos preparando para poder receber a você, os seus convidados, festa de final de ano, se você quiser fazer, confraternização. Afonso, e o Restaurante Week, nós resolvemos alongá-lo mais um pouco a pedido. Porque lá nós recebemos tantos e-mails, tanto telefonema pedindo para manter esses pratos, então não tem como colocar um prato no cardápio. Porque o cardápio é um cardápio já extenso, foi prato selecionado, mas o pessoal gostaram tanto do Restaurante Week que pediram que nós alongássemos mais um período. Apesar de ter acabado o Restaurante Week, então, continua na Nona até o final desse mês. São 3 pratos por R$ 51,90, sendo que R$1 ainda é destinado para uma instituição beneficente. E depois nós vamos ter o filme aqui da Adega Steakhouse, da Nona e os textos também. Com certeza. Ok, então está dado o recado. Ali na Contorno 8831. Eu tenho um telespectador para falar com a gente, vou falar já. Mas antes eu quero também dar um recado de Silves Advocacia. Tem um novo telefone agora, está na tela, 3212-2832. 3212-2832. Silves Advocacia. Do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Na Chico Sá, esquina de Platina. Bateu, arranhou, amassou, fica nervoso não. Tudo é resolvido lá, com o Renato e a equipe dele. Abraçar também o seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria. É farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Alô, seu Eduardo, um grande abraço, está
agarrado no nosso programa e amanhã também no programa dos Rabugentos. Amanhã, 11h30 da manhã, 11h30 da manhã, 22h30 e depois 1 da madrugada já do dia seguinte. Então, um grande abraço, seu Eduardo. Rede Gutierrez de Drogaria. Abraçar o meu amigo Danilo, do Poço São Pedro. Tem lá no Poço São Pedro. Alô, Danilo, um grande abraço para você. Danilo está sempre nos acompanhando. A DT Clean, a melhor gasolina do Brasil, disparada, com o melhor preço para você. DT Clean é no Poço São Pedro e no Poço Funil. E você encontra água mineral Ingá e Igarapé. Ingá e Igarapé. Garrafão de 20 litros, também pelo melhor preço, na Niquelina 918, no Poço São Pedro. Aberto 24 horas por dia, com posto policial lá dentro, também aberto 24 horas por dia. Segurança total. E quem for para aquelas paragens da Serra da Canastra, Paraíso, Furnas, dê uma parada em Piuí e abasteça no Posto Funil, também com a gasolina DT Clean. Um abraço, meu amigo Danilo. Grande Danilo, um grande abraço para você. E Padre Lucas Almeida, viajando agora com um grupo formado e está esperando o seu grupo. 34260069. 34260069. O Padre Lucas vai agora para a Terra Santa. 34260069. Ligue para ele. Leve o seu grupo e junte ao dele e vocês vão fazer uma viagem dos sonhos. Imperdível, maravilhosa. 34260069. O Padre Lucas está lá te esperando, ok? Eu vou colocar esse telespectador no ar. Ele vai falar com a gente e vamos ver o que o telespectador tem para falar do nosso futebol. Primeiro eu pergunto, qual que é o seu time, alô? Alô? Qual é o seu time? Eu torço pro Atlético. Você demorou a falar, Atlético, pensou um pouquinho. Você é atleticano. Na verdade é porque eu fui pensar nessa opção, porque eu não sou aquele torcedor assíduo, né? Por isso que eu dei essa pausa para poder ver o que eu iria realmente falar. Ok. Qual que é seu nome? É Marco Aurélio. Marco Aurélio, de qual bairro? Eu estou aqui no bairro Saudade. Bairro Saudade. O que você está mandando, Marco Aurélio? Bem, eu estava trabalhando e ao lado eu comecei a ouvir os comentaristas. E me chamou muita atenção, me perdoe por não saber o nome do comentarista, um de óculos. Ele falou assim, com muita fervura, eu percebi que ele foi muito assim, fora daquilo que alguns comentários fazem, alguns comentaristas fazem, que é aquele comentário formal. Ele foi autêntico, ele falou sem se preocupar com a formalidade daquilo que realmente a maioria dos brasileiros sentem quando vê um jogo da seleção brasileira. Eu achei assim, muito empolgante a ponto de eu parar o meu trabalho para ir para frente da televisão para escutá-lo, porque o que a gente vê hoje em comentários de várias outras instituições de televisões, de esporte, tem uma formalidade muito direta para poder não falar aquilo que é verdade. Só pensa só em comentar o esporte, mas assim, defendendo, sabe? Colocando as coisas bem formais. Ele não se preocupou com isso. Ele expressou realmente o que a maioria do brasileiro entende e sente quando vê os jogos da seleção. Onde a maioria dos jogadores são jogadores que jogam para fora, onde de uma certa forma tem empresários ali por trás, fazendo força para que os seus jogadores fiquem na seleção. Enquanto aqui no nosso país, onde tem bons jogadores, esses jogadores não são apresentados, pode ser até por causa de questões de empresário, e tem muitos jogadores bons aqui. Então eu quero agradecer para esse comentarista, porque foi fora do normal. Ele foi um comentarista autêntico que saiu da formalidade e mostrou aquilo que o povo brasileiro quer realmente ouvir. É comentário, não é formalidade com preocupação de se eu estou agredindo um técnico ou agredindo qualquer outra coisa parecida. Então me chamou muita atenção a ponto de eu fazer minha primeira ligação para qualquer comentário de esporte. Eu adorei. Ok, Marco Aurélio, obrigado pela sua participação. Mais alguma coisa? Não. Só agradecer que comentarista como ele possa surgir em vários locais, em várias emissoras, porque é isso que a gente precisa. Marco Aurélio, obrigado. E quando você tiver um tempinho, liga de novo ou venha fazer uma visita para nós, ok? Agradeço o carinho. Até mais. Para todos, um abraço para todos, viu? Tchau, um abraço. Zé Alberto, o Marco Aurélio
Marco Aurélio ligou aqui, está te agradecendo, porque ele concorda com tudo que você falou, em gênero, número e grau da seleção brasileira. E falou que falta comentarista para falar o que você falou. Chama Aurélio. Pois é, Afonso, é tal coisa, né? O Valério se preocupou e ficou atento aos meus comentários porque eu sou justo. Eu gosto de fazer justiça. Esse negócio de falar que a seleção brasileira está no auge, está no ápice, já vai ser campeão na Rússia, é conversa fiada, conversa mole. A seleção brasileira ganhou de uma Argentina que não vale mais nada no momento. Uma Argentina que está em 6º lugar, pior do que Colômbia, Chile, Peru, Venezuela. O Brasil tem que fazer isso. É contra a Alemanha, a Itália, a França, a Espanha. Não é fazer isso contra essas seleções aqui, não. Porque o Brasil contra o Peru vai ter dificuldades enormes. Duvido que talvez nem ganhe. E se ganhar, está fazendo obrigação, porque é pentacampeão do mundo. Os outros não são nada disso. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Que bom que o telespectador ligou para cá e pôde falar a respeito dos seus comentários. Porque é muito fácil para você. Você fala, é isso, 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 isso. E o telespectador tem que engolir se ele não ligar para cá. Agora, eu estou aqui, tenho obrigação de retrucar, quando eu acho que não é justo. Se você me permitisse, eu ia falar 1 minuto do América, para não falar mais. Então, por favor, terminou, América depois. Posso falar? Aurélio, muito obrigado pelas suas considerações. O Zé Alberto falou, continuo eu na minha opinião, e acho que o Zé Alberto não tem razão em nada. Nada. Zero na razão dele. Pois é. Na minha opinião. Não. Pois é, mas eu te ouvi. Agora pronto, acabou. O telespectador ligou e ele te elogiou. Aurélio, muito obrigado agora é zero. pela você sua falou participação. Que não fala nada, tá tudo agora, errado. Atlético e Palmeiras, continue ligando. Você vai repetir tudo de novo? Não, vou repetir Atlético tudo de e novo, Palmeiras não. agora. Eu vou só agradecer uma pessoa. Costa, Atlético e Palmeiras. Eu posso participar do programa? Ué, o Maurílio está falando de Atlético e Palmeiras. Mas eu gostaria de falar do América. Corta o telefone dele. Corta o microfone. Vai chegar. América só no final do programa. Pois é, no final, mas depois não dá tempo. É mais uma decisão do campeonato. Apesar de que o Palmeiras só perde o título, repito, se para ele mesmo e se tropeçar de uma maneira muito medonha, né? Porque além de estar na liderança com uma vantagem de pontos, o time está muito acordado. O Cuca recrudesceu a jogada do Marcos aqui, do Djalma Santos antigo, aquela que um lateral equivale a um escanteio, coisa parecida. É uma jogada de jogar de grila na área, a bola espirrar e o zagueiro ficar perdido, sair gol e ganhar jogo assim, mesmo sem convencer. Porque o Palmeiras também não está aquela maravilha, não. A distância do Palmeiras foi por algumas partidas que ele jogou e o que os adversários não jogaram. Consequentemente, ele está escudado nessa vantagem e só vai perder o título, pode até perder para o Galo aqui, mas só vai perder o título se descuidar muito. Exatamente por isso. A atenção está voltada para ganhar esse campeonato, porque o Palmeiras está na fila há muito tempo, e o Atlético não está disputando na cabeça como deveria estar, porque o time faltou aquele tchan final, que somente agora o presidente veio para dar uma sacudida no time. Os jogadores entram e eu já disse, já fiz essa crítica. Turno, o Galo venceu o Palmeiras em São Paulo. O Atlético tem na sua tradição, é inerente do Atlético, a raça. O Atlético com um time, às vezes, até pior, medíocre até, ele ganha jogos. Agora que tem uma pleia de jogadores de nome, a gente vê que está faltando. Se não jogar no Independência, no Mineirão o campo já é maior, a cobrança não é tanto no Mineirão. Por isso que eu acho que tem que jogar no Independência mesmo, nesse jogo contra o Palmeiras aí. Quando for fazer festa, vai jogar no Mineirão. Eu, se fosse dirigente, primaria para jogar no Independência, que parece que bateu no Independência o jogo. É porque ali o Careta não fica dando toquinho na bola, não. A torcida vai cobrar, porque é decisão. Ok. E eu acho, jogador que demonstra muito isso aí, são os 2 ou 3, alguns outros são artistas e estão representando. Eu quero que jogue com raça.
Deixa eu ver, ô Thales, vê se você coloca o Marcelo, o técnico Marcelo aí. Vamos ver o que ele tem para falar para a gente. Coloca no importante ponto aí, por vários aspectos, é um clássico do futebol brasileiro, possibilidade de tentar vencer o líder e principalmente buscar o objetivo de estar entre os 3 primeiros para ir direto para a Libertadores. Muito bem. O Fábio Santos, que foi convocado pelo técnico Tite, também tem aí a sonora com o Fábio Santos, agradecendo ao Lucas também, ao Thales. Bota o Fábio Santos na tela para nós aí. Muito, muito feliz mesmo. Ainda bem que foi por causa de uma suspensão e não precisou ser de lesão, nada disso, né? Mas muito feliz por ter essa oportunidade de voltar à seleção e procuro aproveitar, né? Da melhor forma, curtir todo momento, desfrutar todo momento, porque realmente estou vivendo um sonho. O Tite já me conhece bem, já faz tempo, né? Eu sei a maneira como ele e sua comissão técnica trabalham e assistem tudo, estão vendo todos os jogos. Graças a Deus vem vivendo um momento muito bom também no Atlético. Tenho que agradecer isso também ao clube. E importante estar sendo analisado, né, observado, e ainda bem que ele me convocou. Muito bem. Eu quero saber, Marcelo, Atlético Palmeiras. Atlético Palmeiras era para ser um jogo, igual o Maurício falou, de final mesmo, mas o Atlético está deixando a desejar. Pode ser de final para o Palmeiras, né? Mas para o Atlético é final do ano, né? Deve terminar o ano agora, porque se acontecer um zebra do Atlético perder o jogo, aí vai ter que mirar mesmo as atenções todas para a Copa do Brasil. Será que é zebra mesmo, se perder? Não é possível, né, mano? Se você comparar o time... Ele está falando zebra pela necessidade. O Atlético tem que ganhar o jogo. E essa, igual você citou, essa má vontade do jogador, eu faço um adendo nisso aí. Eu não acho que é só má vontade do jogador, de vez em quando, de correr pouco. Igual você falou que antigamente os jogadores corriam atrás de times piores lá, jogadores tecnicamente inferiores a esse, davam sangue dentro do campo lá, o time ganhava o jogo que você nem acreditava que ia ganhar. Agora eu acho que está devendo muito taticamente. No caso, é a culpa do Marcelo Oliveira. Já tem, desde o início do retorno, que eu já venho batendo nessa tecla que o time não... O que o Tite faz na seleção, não estou comparando os jogadores que estão na seleção, estou falando taticamente, você não vê nada no Atlético, você vê o time totalmente espaçado dentro do campo. Aquele espaço, né? O time é todo espaçado, mesmo que você pegar o colete lá, distribuir para o jogador e mandar eles entrar em campo para jogar a bola. Ele deu entrevista falando que agora, né, pelo menos pela entrevista que ele deu, que o sistema defensivo é o principal problema que ele tem que armar para a final da Copa do Brasil. Aí está pedindo paciência para o torcedor, perde a paciência uma hora dessa, a paciência que já nem tem mais. Que ele chegar no momento desse, em novembro, e falar uma bobagem dessa, isso aí nós estamos vendo desde o início do campeonato, que a defesa do Atlético sofre todo o jogo. Não falta é jogador, né não? Jogador não, mente pois é lá, trouxeram no Rio Grande do Sul, não jogou nada. Aquele que veio lá que era reserva, não jogou nada. Foi isso que o Maurício falou. Então eu vou te falar uma coisa que não deve estar nem sabendo. No treinamento que teve no domingo, eu peguei lá a relação dos titulares, lógico que tem vários ausentes que estão servindo, mas os que estavam lá, quem era titular era o Gesiel, quer dizer, colocou o Ed Carlos e o Ronaldo no banco para o Gesiel. O Ronaldo, tudo bem, agora o Ed Carlos é complicado. Então eu não entendo qual que é a visão dele. Não tem nada contra o Gesiel, ele é um menino novo que nem teve oportunidade ainda, eu acho que tem que colocar ele no Campeonato Mineiro ano que vem para mostrar serviço. Mas você vê que é totalmente avaliação errada. Mas você sabe que isso aí é só para treino. Por que vai jogar o Eraso? Não, tudo bem, mas eu assustei na hora que eu vi que... Tá faltando o capitão, rapaz. Quem? O Leonardo Silva? Esse é o cara aí. Eu acho que o Leonardo, eu até tenho que trazer para mim. Falaram que o cara tá velho, que ele não aguenta mais um pique, que ele não tem recuperação. Mas é um cara quase... Até por liderança, ele falta na defesa do Atlético. Deixa eu rodar. O Nepomuceno deu entrevista falando que vai trazer o zagueiro, não. 2 zagueiros. Muito bem. Zé Alberto, Atlético. Bem, Atlético e Palmeiras é um clássico de futebol brasileiro. Qualquer resultado é normal, absolutamente normal. Só que o Atlético, se tem alguma pretensão ao G3, tem ganhado do Palmeiras. Agora o Atlético não ganha por quê? Porque o Atlético está com um número muito grande, com um elenco muito grande de jogadores de seleção dos outros países. De seleção brasileira só tem o Fábio Santos agora, porque o Tite não pôde ir lá na China ou no Japão buscar um que demorava. Então ele pegou um, já estava aqui, que já embarca junto. Quer dizer, uma vergonha, por que não convocou logo junto, antes dos outros jogos? Pegou aqui para poder não ter que buscar na China ou no Japão. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o Atlético precisa de se conscientizar que passou o campeonato inteiro nas primeiras colocações,
primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Nos últimos 3, 4 jogos está sujeito a perder a classificação para a Libertadores, para entrar direto, tem que passar pela pescagem. Isso não pode acontecer. O jogador do Atlético tem que ter raça, fibra, tem que vencer o Palmeiras, tem que lutar pelo título. O título é difícil, não tem mais quase jeito, mas tem que ficar entre o G3. Isso está nas mãos do Marcelo. O Marcelo não pode, na minha opinião, não vamos questionar o Marcelo. Ele é um técnico consagrado, é bicampeão brasileiro outro dia aí, ano passado, ano passado. Então, mas ele não pode deixar o Fred no banco, ele não pode deixar o Robinho no banco, ele não pode deixar jogadores dessa natureza no banco. Coloca esse jogador para jogar, resolve o problema, depois manda ele descansar. Então o Marcelo tem que aproveitar esses jogadores, porque cruzam-se bolas nas áreas, não tem ninguém para dar uma cabeçada. Cadê o Fred? Então, o Marcelo tem que olhar isso. Chefe, só falar um negócio rápido. 10 segundos que foram vendidos 5.500 ingressos até agora e começou a venda física hoje. Ok. Então você pode comprar o ingresso. Chefe, rapidinho. Afonso, mais uma vez eu acho que eu sou totalmente contra o que o Marcelo andou falando aqui no programa, a respeito do comentário dele, mas a zaga do Atlético foi uma das coisas que o Marcelo teve mais problema durante todo o ano. Jogador machucado, entra um, treina um, sai um, suspensão, cartão amarelo, e assim veio sucessivamente. Depois o Atlético agora, saiu, por exemplo, o Marcelo está treinando para enfrentar o Palmeiras, ele está com vários jogadores espalhados em seleções aí para fora, aí, que não estão lá treinando para poder enfrentar o Palmeiras depois de amanhã. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não impute sobre o Marcelo Oliveira o momento difícil que o Atlético está passando, desde que o Marcelo assumiu o Atlético. Entendeu? Poucas foram as vezes que ele pôde repetir o time 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas agora, só para colocar, fazer uma colocação mas aqui, isso aí não é só ele, e o manteve Brasil o time nas primeiras colocações num campeonato complicado. Agora, como eu fico fuçando as redes sociais aqui, eu vi, sempre final de ano aparece esse monte de gente fazendo previsões, Afonso, e as previsões não são nada boas, nem para Palmeiras, nem para Atlético. Porque de acordo com as previsões que estão aqui dos numerologistas, o Palmeiras não será campeão brasileiro, né? Quem vai ser campeão brasileiro é o Flamengo, e o Grêmio, depois de 15 anos, volta a conquistar a Copa do Brasil. O Internacional não cai. Assim estão falando. Assim estão falando. Adivinha falou isso, né? E aqui agora, só concluindo aqui. Vai meu abraço para a dona Maria Helena, Cristina e Paulo do Planalto. Muito bem. Eu queria que esses numerologistas fizessem um joguinho da Mega Sena para mim. Para colocar os números certos. Faz um joguinho da Mega Sena para mim. Ô, chefe, 30 segundos de Cruzeiro. De Cruzeiro. Cruzeiro agora, para mim, tem um jogo. Eu acho que nenhum desses jogos agora são muito importantes ou tão importantes. Porque para mim está fora da zona de rebaixamento, porque com 44 para mim está salvo. Agora, o planejamento para o ano que vem, estão falando aí no Douglas lá, que foi para o Barcelona, que venha. Laterais, porque o Cruzeiro precisa. Agora é planejamento e especulação até janeiro, como o senhor disse. Cruzeiro, Zé Alberto. O Cruzeiro tem só que continuar no seu ritmo de Campeonato Brasileiro 2016. Correr, fazer de tudo para não ser rebaixado. Já está fora disso agora. Mas levou um campeonato inteiro, onde ficou junto com o América, lá na zona de rebaixamento. Então o Cruzeiro tem que sair do rebaixamento, já saiu. Parabéns, prepare-se para o ano que vem. Marcelo. Cruzeiro dá parabéns ao Mano Menezes, que arrumou o time. O time já está, pelo menos taticamente, para o ano que vem já está pronto. O jogador, o Giovanni falou que vai trazer vários. Teve a enquete agora, a torcida dos jogadores que vão voltar, a torcida do Cruzeiro aprovou somente o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus? Gabriel Xavier. Errado. Gabriel Xavier é Gabriel Xavier. Gabriel Xavier, posso comprar, que a gente Cruzeiro aceita. O William também, aquele volante que está fora também, eles aprovaram a volta dele. E o menos aprovado da pesquisa foi o Alano, que vai voltar também. E agora surgiu uma notícia há uma hora atrás que o lateral direito do Barcelona voltou ao foco de novo do Cruzeiro. O Jornal da Espanha noticiou que o Cruzeiro está praticamente fechado com ele. Ele está emprestado agora no Sport aqui em Roma. Emprestando qual lateral? Douglas, do Barcelona. Só que agora ele está emprestado ao time da Espanha. O Mike está em recuperação ainda. Maurílio. Olha, o Gilvan está muito aceso para isso. Esse negócio de contratação mirabolante não está dando certo. O Cruzeiro tem, com o Mano Menezes agora, com mais tempo para trabalhar, sem pegar o bonde andando, ele pode fazer uma campanha melhor para o ano que vem, porque esse ano foi só vexame. E outra coisa, apesar das melhoras dos últimos jogos, se o Sport ganhar do Cruzeiro, não vai ser surpresa, não. Porque o time do Sport ganhou lá no Sul, ganhou com autoridade. O Sport também está correndo. Está querendo sair da rebordosa. Então, agora, o Cruzeiro tem que pensar o ano que vem, porque esse ano foi perdido, embora todo o esforço da diretoria
toda a maneira de boa vontade para acertar, mas não deu Eles certo. erraram muito nisso. Erraram, mas... Erraram muito. Foram consertar só na metade do ano para frente. Mas se você não acertar, você erra. Só pode ser... Errar 3 vezes. Só falando que o Sport jogou contra o Grêmio lá, mas o Grêmio não tinha um titular em campo. Tudo bem, tudo bem. Zé Alberto, você tem 30 segundos para falar do América. Ah, pois não. Eu quero apenas dizer o seguinte. O América é uma entidade tradicional do futebol brasileiro. O América tem que ser respeitado. O América pode ser, no momento, o pior time do campeão do Brasil? Não. São 4 séries, A, B, C e D. O América é da Série A. E se ele estiver em 20º lugar, tem 60 clubes abaixo dele no campeonato que ele disputa no Brasil. Tem que se respeitar o América, porque o América é o atual campeão mineiro. Liquidou com o Cruzeiro e com o Atlético e sagrou-se campeão mineiro. O América apenas eu quero é que seja respeitado. Mas ele não está sendo respeitado nem por alguns diretores do América que dizem que eu estou enganando a torcida. Eu não estou enganando a torcida, não. Lá no América, quando eu atuava, tinha um presidente e os outros queriam derrubar esse presidente. Zé. Acabou o programa. Tem 9. Muito obrigado, um abraço a vocês. Tchau, gente.